Oi, galera! Tudo bom com vocês? Voltamos para a nossa aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre o tipo de vegetação. No Brasil existem vários tipos de vegetações, certo? E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Vamos acompanhar a leitura da apostila e também vou colocar algumas imagens, tá bom? Para que vocês consigam compreender um pouquinho melhor. Acompanhem comigo e qualquer dúvida vocês me falem. Então, galerinha, a gente vai continuar a nossa aula agora fazendo a leitura da apostila, ok? Nós vamos para a página 15 e eu gostaria que todos acompanhassem comigo a leitura e a explicação do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Vegetação é elemento da natureza. A vegetação na paisagem é um elemento muito importante. As características e o tipo de vegetação dependem do solo, da forma do relevo e especialmente do clima que ocorre no lugar, relacionados também à quantidade de chuvas e à temperatura do ar. Então, como nós já havíamos conversado, cada lugar ele tem uma vegetação diferente, porque ele depende de todos esses fatores, do clima, né, do solo, da quantidade de chuvas. Por exemplo, no deserto a gente tem um tipo de vegetação. Agora, já no Alasca, a gente tem um outro tipo de vegetação. Por quê? Porque aquela determinada vegetação, ela se adapta àquele determinado ambiente, certo? Eu não posso, por exemplo, pegar uma planta lá do Alasca, onde só tem gelo, e colocar no deserto. Será que ela vai sobreviver? Ela não vai sobreviver. Assim como se eu pegar um cacto e plantar ele no deserto, provavelmente ele também não vai sobreviver, né? Porque ele está acostumado àquele determinado clima, ele está acostumado com aquele determinado ambiente e com aquele tipo de solo, tá? Porque o solo, ele também muda de um local para o outro. Por mais que nós olhemos para ele e achamos assim, é tudo terra, é tudo chão, não, eles são diferentes, tá bom? Então, vamos continuar prestando atenção. A variedade de formações vegetais proporciona diferentes paisagens. Veja as diferenças entre as formações vegetais nas imagens a seguir. Então, agora a gente vai ver algumas imagens de alguns tipos de vegetação, ok? No nosso país. Aí, lá na página 16, nós temos assim, ó. Na região onde se localiza a floresta amazônica, o clima predominante é quente e com muita chuva durante o ano todo. A vegetação é sempre verde, com muitas árvores próximas umas das outras. Existem também muitos rios que dão uma característica especial à região. Então, como eu já havia dito, a floresta amazônica ela é a maior floresta tropical do mundo. Nós já conversamos isso em sala de aula. E o rio Amazonas também é um dos maiores rios do mundo, ok? Tá? Então, ó, a região amazônica, se vocês observarem a fotografia, deixa eu chegar um pouquinho para cá, para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor, que vai centralizar, ó. A floresta amazônica, ela tem árvores grandes e árvores muito verdes. Por quê? Porque lá nós temos um clima quente, mas que também é chuvoso. Então, isso proporciona às árvores, à vegetação, uma melhor qualidade de vida, porque elas recebem água, mas elas também recebem calor do sol, tá bom? E isso faz com que elas cresçam e fiquem sempre verdinhas, tá bom? Agora, a próxima vegetação que nós vamos ver é a caatinga. Não é caatinga, tá, gente? Porque eu conheço gente que vai rir, que vai brincar, mas não é caatinga de cheiro ruim, não. É caatinga, com 2 As. É um tipo de vegetação que está presente principalmente em parte dos estados do Nordeste do Brasil, onde as chuvas ocorrem em menor quantidade. As plantas têm folhas miúdas ou espinhos para resistir aos longos períodos de seca e calor. Na época das chuvas, elas perdem o aspecto acinzentado e voltam a ficar verdes. Então, ó, aqui, ó, nós temos a caatinga. Estão vendo, ó? Onde e por que ela recebe esse nome?
porque essa vegetação, ela predomina em lugares mais secos, tá bom? Então, ela é muito comum lá no Nordeste do Brasil, naqueles estados Ceará, né? Pernambuco, entre outros, tá bom? E ela é uma vegetação muito seca. Nem os animais conseguem fazer essa vegetação de pasto, porque infelizmente as plantas elas têm espinhos, como nós lemos anteriormente. E isso dificulta que alguns animais se alimentem dela, tá bom? Então, ó, caatinga. Agora a gente vai falar do mangue. Só lembrando antes, o solo da caatinga, ele é muito seco também, tá bom, gente? A terra é muito seca, um pouco arenosa, tá bom? Então, ó, agora a gente vai falar sobre o mangue. O mangue é uma vegetação que se estende por grande parte do litoral brasileiro. A vegetação do mangue se forma em terrenos alagadiços, onde se encontram as águas dos rios e do mar. Além disso, nos solos arenosos das praias existe a restinga, uma formação vegetal composta por plantas rasteiras e árvores baixas. Então vamos lá, o mangue, galera, é aquele solo que ele é uma lama, né, onde os caranguejos eles costumam viver, né? Então assim, eu não sei se vocês já viram, ó, vou botar aqui mais para baixo. Ele é uma lama bem densa e alguns animais vivem ali. E ele também tem uma vegetação baixa e algumas árvores. Assim também como a restinga, que é... Quando a gente vai à praia, geralmente a gente não vê um tipo de vegetação na praia. Exatamente, aquela vegetação que a gente encontra em algumas praias, aqui em Unamar, por exemplo, tem bastante. Aquela vegetação é chamada de restinga, porque ela é bem baixinha, tá bom? Aqui, ó, onde está a setinha, nós temos a foto de um manguezal, tá bom? Lá na Bahia. Então, o mangue é onde tem aquela lama que vive aqueles caranguejinhos vermelhos que as pessoas pegam para poder vender, né? E a gente também encontra muito eles na beira da estrada. Tem muita gente que vende, né? Tá bom? E a restinga é aquela vegetação mais baixinha da área litorânea, das praias, ok? Então, olha só, agora nós vamos ler juntos e vocês vão fazer em casa um texto falando sobre a Mata Atlântica, ok? Vamos lá então. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma formação vegetal que apresenta grande diversidade biológica. Essa diversidade se dá pela umidade vinda dos ventos oceânicos e pelas temperaturas elevadas na maior parte do ano, relacionadas ao clima das regiões em que ela se localiza. É a formação vegetal mais devastada entre os biomas brasileiros. Então, o que significa isso? Que foi a mais desmatada, tá, galerinha? Ela foi devastada, ela foi desmatada. Originalmente, ela se localiza ao longo do litoral atlântico do país, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Na atualidade, o pouco que sobrou dessa vegetação encontra-se na região da Serra do Mar e também em unidades de conservação. Para conhecer mais sobre como se encontra hoje essa formação vegetal, leia o texto a seguir. Mata Atlântica, uma amostra de floresta, tá bom, galera? Então, a Mata Atlântica, ela é uma mata que se encontra em quase todo o Brasil, mas principalmente nesses estados que tem mar, que tem praia, tá bom? E a Mata Atlântica é muito densa, ok? Então vamos lá. A Mata Atlântica é a cobertura vegetal brasileira com maior índice de degradação, pois foi ao longo de sua área de ocorrência que se instalaram as principais cidades do Brasil. Então, o que significa? Que a Mata Atlântica, ela é ainda muito grande. Porém, ela era maior. Só que as pessoas, para construírem casas, né, construírem as cidades, elas acabaram derrubando
a vegetação da Mata Atlântica. Então, derrubaram árvores, cortaram árvores, as plantas, retiraram tudo do solo para poderem construir casas e cidades, tá bom? Imagine quantas espécies animais e vegetais desapareceram com essa devastação. As árvores, sobretudo, usadas como lenha ou derrubadas para abrir espaço para diferentes lavouras que se implantaram ao longo da Mata Atlântica. Os bichos foram vítimas da caça e do desaparecimento de seus habitats naturais. Nos últimos anos, a velocidade da degradação da Mata Atlântica vem diminuindo, em parte porque já não há muito mais o que derrubar. E também porque as pessoas estão se conscientizando de que há muitas maneiras de aproveitar a floresta sem destruí-las, né? Então, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que elas poderiam sim estar em contato com a natureza e fazer suas moradias sem desmatar um grande espaço, né? Porque com o desmatamento, os animais acabam perdendo seus lares. E isso é muito ruim, porque eles acabam invadindo a casa das pessoas. E quando eles invadem a casa das pessoas, as pessoas muitas vezes acabam matando esses animais, porque tem medo e até porque eles são animais selvagens, né? Que eles podem sim atacar. Mas por que eles estão atacando? Porque os seres humanos estão invadindo o terreno deles, estão invadindo a casa deles. Só que eles agem apenas por instinto. Eles não sabem, né, distinguir que a pessoa está fazendo que o ser humano está fazendo uma casa. Ele não sabe distinguir, então ele age por instinto. Então, muitas vezes, infelizmente, é o que acontece. As pessoas invadem a mata, devastam, desmatam, aquele animal fica sem casa. E quando ele chega em algum determinado lar ou, enfim, na cidade, ele acaba sendo caçado e muitas vezes, infelizmente, sendo morto. Tá bom, galerinha? Então, vamos lá, ó. Aqui embaixo tem algumas perguntas, ok? Que vocês vão responder. E nós temos também as atividades na página 18, que eu quero que todo mundo faça. Tá bom? Ó, 18, 19, ok? 20 também, ó, página 20 e a 21, onde nós chegamos na nossa linha de chegada. Quero que todo mundo faça, ok? Vou postar as respostas em forma de fotografia nos grupos para todos corrigirem, ok? Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês falem comigo, me chamem. Poxa vida, eu tô com vergonha de mandar a minha dúvida lá no grupo. Pode me chamar no privado, que assim que eu ver, eu vou responder todas as dúvidas, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixem de realizar as atividades. Um beijo enorme, muito, muito, muito grande, com muita saudade. E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.